espécie de metáfora para o debate que o Joe Biden desafiou, acho que na esperança do Trump não aceitar, e de prontidão o Trump aceitou, mas colocou uma condição, que era o exame de drogas. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Normalmente eu deixo STF para a pauta final, mas hoje eles vão ter que subir para o começo da live porque eles estão na área de guerra cultural. Plenário do Supremo deve referendar decisão de Moraes sobre aborto legal. Ministro viu abuso de poder em restrição imposta pelo Conselho Federal de Medicina, pela ciência, pelos médicos, ao procedimento em caso de estupro. Lembrando que ele liberou ali um procedimento para lá de cruel, que é proibido, vedado a animais, mas que bebês formados, totalmente formados, vão poder sofrer após uma provocação do PSOL, acatada pelo Alexandre, levada a plenário, que deve referendar. Isso mostra como no Brasil o PSOL, que é um partideco, exerce bastante poder de forma indireta pela mídia, que está cheio de psolista. Tanto é que no Congresso em Foco, todo ano, quando tem eleição pelos jornalistas para escolher os melhores parlamentares, dá PSOL na cabeça. E pelo próprio Supremo, que tem lá um bando de iluminado que quer empurrar a história nessa direção. Então, é uma juristocracia que não precisa mais do povo. É disso que se trata. A Gazeta do Povo escreveu sobre isso, suprema barbárie, sem rodeios, colocando todos os pingos nos is. Não cabe ao judiciário dizer aos médicos como devem fazer seu trabalho, ao menos não com o nível de detalhe técnico presente em documentos como a resolução que Moraes derrubou liminarmente. Esquece o Conselho Federal de Medicina, esquece os médicos, esquece o legislativo, esquece tudo. Se o PSOL provoca, o Alexandre de Moraes acata, podemos agora matar da forma mais bárbara que existe, bebês no ventre. É triste. Deltan Dallagnol também comentou sobre isso. Conselho Federal de Medicina Veterinária considera inaceitável matar animais com cloreto de potássio. Contudo, o ministro Alexandre, que ninguém sabe como é que ele conseguiu esse @Alexandre, permitiu que bebês de 6 a 9 meses sejam mortos assim. Ainda nessa linha, o Moraes onipresente e que se julga onisciente e onipotente, suspende também leis e mantém ensino da linguagem neutra nas cidades de Minas Gerais e Goiás. Todas ficaram felizes e todos os outros, ou seja, as pessoas normais, ficaram, uma vez mais, horrorizadas com o abuso de poder, com a juristocracia em curso no país, que vai empurrando a história rumo ao abismo. Como eu falei do STF, Flávio Dino dá aval à decisão do CNJ e mantém afastados os magistrados da Lava Jato. A guerra contra a operação mais bem-sucedida de combate à corrupção no Brasil continua a todo vapor. A vingança aos responsáveis pelas punições dos corruptos graúdos continua evidente. E a destruição completa do que restou da Lava Jato é óbvia. Tanto é que acabou de sair, né? STF extingue pena de Zé Dirceu, o famoso Daniel, treinado por Fidel Castro em Cuba, por corrupção passiva na Lava Jato. E se eu não me engano, né? Com o voto do Cássio Nunes Marques. Péssima escolha de Bolsonaro para o STF, assim como o terrivelmente evangélico
André Mendonça. Aqui a gente não poupa ninguém por afiliação religiosa, partidária, ou seja lá o que for, não. Aqui existe pensamento independente. Ainda na linha da Lava Jato, indo para o saco de vez, o cínico teatral Sérgio Cabral, condenado a mais de 400 anos de prisão, que confessou seus crimes, que admitiu a compulsão pelo roubo, pela corrupção, chega em cadeira de rodas para depor na Justiça Federal do Rio de Janeiro. Como colocaram aqui, né? Se tocar um samba, ele não resiste. Levanta, chama o companheiro Duda Paz e cai na folia. Porque essa gente é psicopata. Psicopata. Eu volto a falar, ó. Psicopatas no poder. É disso que se trata. É disso que se trata. Temos os nossos problemas aqui nos Estados Unidos também. O Joe Biden, que não está mais entre nós, não para de cometer gafes, como diz a imprensa, para passar pano, né? Imagina se fosse o Trump. E a mais recente foi isso aqui, que se você não fala inglês, não se preocupe. Absolutamente ninguém conseguiu entender. Nem professor de inglês pode entender um negócio desse. Isso não é inglês. Isso também não é mais um ser humano entre nós, né? É alguém um tanto senil. E óbvio que o Joe Biden está sendo alvo, então, de todo tipo de troça por parte da campanha do Trump. Porque aqui nos Estados Unidos existe ainda liberdade de expressão. Então você pode falar que o Biden é senil, é isso e aquilo, sem medo de retaliação, por enquanto. Se depender da turma ligada ao Partido Democrata, isso vai acabar em breve. Por isso mesmo, essa eleição é tão importante em novembro. E a campanha do Trump ironizou, né, com esse vídeo. Uma espécie de metáfora para o debate que o Joe Biden desafiou, acho que na esperança do Trump não aceitar, e de prontidão o Trump aceitou, mas colocou uma condição, que era o exame de drogas. Para desespero, claro, dos democratas, porque com certeza o Joe Biden não entra limpo. Quando ele fez aquele discurso no Estado da União, por exemplo, sóbrio ele não estava, não. Tinha alguma coisa ali, né? Bom, ainda no âmbito da guerra cultural / espiritual, é triste, muito triste, que o Papa tenha ido num evento para receber o Stedley. Isso foi motivo de muita controvérsia no grupo dos patronos, né? Gente, para se tornar um patrono e participar do grupo, tem a camada mínima lá de Gold, patrono Gold ou patrono VIP, rodrigoconstantino.com. Eu digo isso porque tem gente às vezes que faz uma camada menor e depois fala, poxa, eu não tô no WhatsApp, o que aconteceu? Tem a camada mínima de Gold para estar no grupo de WhatsApp, senão não dá conta. Botar 1.000 e tantas, 2.000 pessoas no grupo de WhatsApp, com 200 pessoas já é uma loucura, e já ficam dando pitaco para como eu devo administrar, cria regra, expulsa fulano. Perdemos uma patrona de longa data, a Roberta não aguentou, o Papa Hóstia, que está perturbando todo mundo lá, sem muito tato, talvez, para defender o ponto de vista do Papa. Fato é que o Papa, e eu sou católico e falo como católico, só tem infalibilidade papal em assuntos ex-cátedra, ligado aos dogmas. Quando ele vai para uma entrevista na 6 Minutes e diz, conservador, quer conservar sem mente aberta. É um absurdo. A Igreja Católica conserva o dogma. Ele ainda tenta fazer uma distinção. As tradições precisam ser respeitadas, mas não pode botar num quadrado e fixar. O dogma da Igreja é defendido pela Igreja Católica há 2000 anos.
Então, o Papa, quando abre a boca para dar entrevista na 6 Minutes, para receber o João Pedro Stedley e para dar pitaco sobre clima ou política, a opinião dele vale tanto quanto a da Anitta. Ele não tem infalibilidade nesses assuntos. É triste porque ele é o líder da religião mais importante do planeta, né? E ele fala muita bobagem política. Ele está imbuído de uma visão de mundo que ele tinha como Bergoglio na Argentina, que tinha um claro viés de esquerda. Ele era lá da turma dos jesuítas, carismático, ele bebeu da teologia da libertação, que é um casamento forçado entre Marx e Cristo. E talvez ele esteja numa estratégia de abrir o escopo para atrair mais fiéis para a Igreja Católica. Pode ser. Se for, para mim, é uma estratégia equivocada. Não pode ficar acenando para esse tipo de gente. Qualquer dever de casa minimamente bem feito vai mostrar que o Stedley tinha que estar preso, não sendo recebido pelo Papa e tendo a bandeira do MST abençoada, ainda que não no Vaticano, para fazer discurso contra a propriedade privada. O Papa se meteu também na questão da border, da fronteira no Texas, que a moça perguntou para ele. Ele falou, uma barbaridade. Tem que receber todos humanamente e depois, se for avaliado que não é para ficar, mandar de volta. É o que mudou do Trump para o Biden. E entraram 10 milhões de pessoas ilegais e sumiram depois pelas fronteiras. E a última vez que eu chequei, o Vaticano tinha muro. Aliás, quem não tem muro é o inferno. O paraíso tem gates. Então, meus amigos, o Papa fala bobagem. E é sem essa de não poder criticar o Papa. Os papas da Renascença, os Borgias e companhia, levaram ao cisma de tanta besteira e atrocidade que falaram ou fizeram, politicamente falando. Um deles quis ser retratado com a espada na mão, não com a Bíblia. Leiam A Marcha da Insensatez de Barbara Tuchman. Então eu acho que esse Papa erra muito na postura política dele. E que saudade que eu sinto de um João Paulo II anticomunista para valer. Mas vamos ver então o encontro. Di Medici Senza Frontiere e João Pedro Stedley del Movimento Sem Terra. Papa Francisco, traigo un abrazo fuerte de todos los entierros de Brasil. Papa Francesco, vi porto un abbraccio forte di tutto il popolo sem terra del Brasile. Siamo uniti e preghiamo per te. Porto anche le parole del nostro vescovo, il vescovo del Sem Terra, che è già partito purtroppo. Y él nos dijo, Ci ha detto, malditas sean todas las cercas, maledette siano tutte le recinzioni, malditas todas las propiedades privadas, maledette siano tutte le proprietà private que nos privan de vivir y de amar. che ci impediscono di vivere e di amare. Gracias. Grazie. Não, eu não acho que o Papa seja comunista. Eu não acho que o Papa seja demoníaco, muito menos. Não é esse o ponto. Meu ponto é que quando ele opina sobre política, ele fala muita bobagem. E isso pode ser criticado e deve por católicos, conservadores. Por que não? Então, eu lamento essa postura, mas vamos em frente. Meus amigos, se vocês quiserem ser meus vizinhos aqui nos Estados Unidos, onde ainda há liberdade, eu recomendo o escritório DM Visaló. Hoje teve a pauta imigratória com a Ingrid, que trouxe estatísticas muito interessantes sobre o EB2. Então, quem tem interesse nisso, dá uma olhada no YouTube aí, né? Está disponível a entrevista com ela. E você vai precisar de uma casa também. Eu recomendo a Torman e Caltabiano como sua agente imobiliária. Conheço o serviço que elas prestam, é um serviço high-end, concierge, de muitíssimo bom nível. Vocês estarão nas mãos das melhores realtors dos Estados Unidos, que são parceiras da Compass, que é a empresa que mais cresce nesse setor. Vá lá na bossconsta.com, na área de serviços, tem lá os meus parceiros, manda uma mensagem
que eles vão responder. Vá lá, inscreva-se, se possível, torne-se um apoiador. É baratinho, gente. No meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês. $6 por mês e você viabiliza o meu trabalho. Então peço que se torne um apoiador do Loucos, inscreva-se, a inscrição é gratuita, já são 36 mil membros e agora com o aplicativo em português. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.